A paz do Senhor, graças a Deus, mais uma oportunidade que Ele nos dá de podermos estar reunidos em torno da Sua palavra. Dessa feita para postarmos o comentário de mais uma das nossas lições aí da CPAD, a lição de número 9, de 29 de agosto de 2021. A lição de hoje tem como título o reinado de Joás. É uma lição muito importante, porque ela vai nos apresentar um rei que começou a reinar ainda quando criança e que teve o acompanhamento de um líder espiritual que o orientava. Enquanto ele estava sob a orientação desse líder, ele fez um bom reinado, um bom governo, enquanto seguia bons conselhos. Mas que infelizmente, após a morte desse seu líder, mentor espiritual, ele acaba se distanciando de Deus. E aí, já a princípio, mostrar a lição, ela tem como objetivo, e nós podemos trazer para a nossa vida atual, uma aplicação pessoal, o quanto é importante nós termos pessoas que nos orientam, mas que nós possamos, de fato, aprender com essas pessoas e construir a nossa identidade espiritual, porque nem sempre nós teremos alguém ou uma pessoa que estará o tempo todo ou durante toda a nossa vida ao nosso lado. Deus, de fato, Ele levanta homens e mulheres para nos auxiliar na caminhada espiritual, mas a fim de que nós venhamos a adquirir uma maturidade espiritual, uma estabilidade espiritual para podermos andar com as nossas próprias pernas, para temer a Deus de maneira individual e não passar o tempo todo precisando de muletas, precisando de alguém que esteja o tempo todo nos direcionando, nos dizendo o que devemos ou não devemos fazer. Isso não quer dizer que mesmo quando nós venhamos a atingir uma maturidade espiritual, que nós não precisamos de conselheiros, de amigos, de pessoas que de fato nos oriente, nos corrija, nos direcione em dados momentos quando nós estivermos tomando um caminho diferente daquilo que Deus propôs. Mas o que eu quero passar aqui é da necessidade de nós aproveitarmos bem aqueles que Deus colocou ao nosso lado, mas que também nós tenhamos o cuidado, a preocupação de construir a partir do nosso interior uma identidade espiritual, uma maturidade espiritual. E nós percebemos que, infelizmente, esse rei aqui, o rei Joás, ele foi um bom rei, podemos dizer assim, no começo, mas enquanto estava à sombra de alguém, enquanto estava sendo orientado por alguém. Quando ele perde esse seu orientador, ele de fato se desvia também de Deus. Então isso é muito importante nós observarmos para aprendermos com esses erros, para não os praticarmos. A leitura aí do texto áureo da lição nos diz: não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao teu pescoço, escreve-as nas tábuas do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Aqui o sábio, aqui no provérbio, ele trazendo dois conselhos muito importantes, na verdade uma série de conselhos, mas baseado em duas primícias, quando ele aponta: não desampares a benignidade. E lembrando que a benignidade é uma parte do fruto do Espírito, e o homem, o cristão, ele deve sempre estar do lado do bem, ele deve ser benigno, porque o próprio Deus é bom. Então a bondade de Deus, aquilo que é correto, deve exatamente ser o guia do coração do servo de Deus. Então aqui o sábio ele vai apontar: não aparte, não te desamparem, ou seja, que não afaste de ti a benignidade e a fidelidade. Ou seja, ser fiel a Deus acima de tudo, aos valores propostos pelo reino de Deus, ser fiel naquilo que você fala, naquilo que você faz, ou seja, ser fiel em tudo que você fizer. E aqui o sábio ele vai dizer que
não apartando da benignidade e da fidelidade, atando essas virtudes ao pescoço. Aqui tem um sentido metafórico. Ele vai dizer o quê? Que atando ao pescoço, escrevendo na tábua do coração. A ideia de atar ao pescoço fala da ideia do próprio ser dominado por essas virtudes. Uma das leituras de atar ao pescoço, uma vez que atando alguma coisa ao pescoço dá a ideia de um domínio, então que a benignidade, que a fidelidade venha nos dominar, seria um dos sentidos que eu vejo nesse texto. E escrever nas tábuas do coração, que essas virtudes estejam no coração, não apenas na mente, mas no coração. A ideia do coração fala daquilo que é de fato amado, daquilo que é buscado, daquilo que é valorizado. Então, que essas virtudes estejam atadas no nosso pescoço, escritas na tábua do nosso coração, e dessa forma nós acharemos graça e bom entendimento. Graça aqui também fala de virtude, de poder, de direção divina, de aprovação divina, de aprovação diante de Deus, como também diante dos homens. Acharemos graça e bom entendimento aos olhos de Deus e aos olhos dos homens. Então esse é o conselho que o sábio aqui ele traz para nós, que Deus traz para nós, e isso foi exatamente o que Joás precisava. Enquanto ele estava seguindo a fidelidade, a benignidade, enquanto isso não o desamparou, enquanto isso fazia parte da sua vida, ele fez um bom governo, um bom reinado. Mas quando isso apartou dele, infelizmente, ele perdeu a graça, vamos dizer assim, diante de Deus e diante dos homens. A verdade prática nos apresenta, para ter uma vida de constante comunhão com Deus, é necessário abandonar todo tipo de idolatria e confiar nele inteiramente. Também outro ponto muito importante, que se nós de fato quisermos ter uma vida abundante, constante de comunhão com Deus, é necessário que Deus ele seja o Senhor absoluto do nosso coração, que nenhum ídolo venha tomar conta do nosso ser, seja um ídolo no sentido de uma imagem, como comumente se aplica, mas não apenas isso, mas qualquer coisa que nós colocarmos no nosso coração, que venha fazer com que nós passamos a dedicar amor, atenção, nos apegar mais do que ao próprio Deus, isso se torna um ídolo na nossa vida. Então é necessário que nós tenhamos cuidado, que se de fato nós quisermos manter a nossa comunhão com Deus, é necessário que nós venhamos a abandonar toda espécie de idolatria. Idolatria ao próprio eu, ao próprio corpo, ao próprio ego, e nos apegarmos inteiramente a Deus, porque esse é um princípio valioso da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bem, aí nós, dando continuidade à lição, nós vamos então para a leitura bíblica em classe. Ela nos apresenta aí no livro de 2 Reis, o capítulo 11, o verso 1 ao 3, depois o capítulo 12, o verso 1 ao 5, depois o verso 17 ao 21. São textos salteados para falar aí um pouco sobre o reinado de Joás, mas eu julgo que esses textos, de forma assim isolada, não dá para a gente ter uma leitura mais segura do contexto e de todas as implicações que envolveram, no caso, o rei Joás. Portanto, eu vou ler aí o capítulo 11, o capítulo 12, e depois também ler em 2 Crônicas, o capítulo 24, para que nós tenhamos, de fato, uma leitura completa de Joás, das implicações do seu reino, tudo que nós podemos absorver dessa lição, uma vez que a lição ela tem como propósito apresentar o reino ou reinado de Joás. Bem, então o primeiro capítulo, que está em 2 Reis, capítulo 11, o verso 1, diz o seguinte: Vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, no caso Acasias, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Então aqui temos essa mulher, Atalia, que era a mãe de Acasias, que era o rei, e uma vez que esse rei havia morrido,
Ela quis então tirar de cena todo o herdeiro, ou todos os herdeiros do trono, para que ela mesma pudesse reinar. Então ela se propõe a destruir toda a descendência real, toda a descendência de Acasias. Mas Jeoseba, filha do rei Jorão, irmã de Acasias, ela tomou Joás, que era filho de Acasias, um dos filhos de Acasias, ela tomou Joás, furtando-o dentre os filhos do rei, aos quais matavam na recâmara, no caso a Atalia mandava matar. Então ela furta a Joás e o esconde, furtando dentre os filhos do rei, aos quais matavam na recâmara, e o escondeu de Atalia, a ele e a sua ama, de sorte que não mataram. Então nós já temos aqui Deus dando um livramento a Joás, por meio aqui de Joeseba, que é irmã, no caso, do pai de Joás, portanto, aqui era a sua tia. E nos diz o texto que então ele foi escondido para que ele não fosse morto. O verso 3, que esteve com ela escondido, no caso Joás esteve com ela escondida, na casa do Senhor 6 anos, escondido ali na casa do Senhor, no templo, escondido por 6 anos, e Atalia, então, ela reinava sobre o país, ela usurpou o trono e reinava sobre o país. No 7º ano, porém, Jeoiada, que era quem cuidava, aí no caso de Joás, mandou chamar os centuriões dos caritas e os oficiais da guarda e fê-los entrar consigo na casa do Senhor. E fez com eles um pacto, e ajuramentando-os na casa do Senhor, mostrou-lhes o filho do rei, que no caso era Joás. Então aqui, Jeoiada, aqui o sacerdote, ele vai chamar aqui os centuriões, os oficiais da guarda, e apresenta esse filho de Acasias, esse filho que não tinha morrido, esse filho que ainda estava vivo, agora, porém, ele já com 7 anos de idade, porque foi exatamente, ela pegou ele quando ele tinha 1 ano, e 6 anos depois ela vai apresentar esse filho, no caso, ao chefe do exército, aí a essas pessoas que teriam condição de estabelecê-lo enquanto rei. Então ela escondeu e depois chama, no caso aí no 7º ano, porém Jeoiada mandou chamar os centuriões dos caritas e os oficiais da guarda e fê-los entrar consigo na casa do Senhor e fez com eles um pacto. E ajuramentando-os na casa do Senhor, mostrou-lhes então Joás, o filho do rei. Verso 5, então lhes ordenou dizendo, então aí o sacerdote Jeoiada, ele vai ordenar a esses servos, no caso do reino, dizendo, eis aqui o que haveis de fazer, 1/3 parte de vós, os que entrais no sábado, fará a guarda da casa do rei, a outra 1/3 parte estará à porta sul, e a outra 1/3 parte à porta detrás dos da guarda. Assim fareis a guarda desta casa, afastando a todos. Verso 7. As 2 companhias, a saber, todos os que saem no sábado, farão a guarda da casa do Senhor junto ao rei. Então, a casa do Senhor ali estaria guardada, guardando, portanto, o rei, porque uma vez que a notícia chegasse a Atalias de que, de fato, havia um filho do rei, e que agora ele iria reinar, certamente ela iria tentar destruí-lo. Aí o verso 8, rodeareis o rei, cada um com as suas armas na mão, e aquele que entrar dentro das fileiras será morto, ou seja, aquele que tentar invadir para pegar o rei, para matar o rei, será morto. E estai vós com o rei, quando sair, quando entrar. Seria a escota de Joás aí, o rei ainda criança. Fizeram, pois, os centuriões, conforme tudo quanto ordenara o sacerdote Jeoiada, lembrando que Jeoiada, esse sacerdote, era exatamente quem havia, no caso, cuidado da educação espiritual de Joás, foi aquele que acompanhou o rei Joás.
E tomando cada um os seus homens, tanto os que entravam no sábado, como os que saíam no sábado, no caso ali na casa do Senhor, no templo, vieram ter com o sacerdote Jeoiada. O sacerdote entregou aos centuriões as lanças e os escudos que haviam sido do rei Davi e que estavam na casa do Senhor. E os da guarda, cada um com as armas na mão, se puseram em volta do rei, desde o lado direito da casa até o lado esquerdo, ao longo do altar e da casa. Então Jeoiada lhes apresentou o filho do rei, pôs-lhe a coroa e lhe deu o testemunho, e o fizeram rei e o ungiram, e batendo palmas clamaram: Viva o rei! Portanto, aqui nós temos Joás sendo então ungido como rei de Israel, sendo ungido como rei com apenas 7 anos de idade. Quando Atalias ela ouviu o vozerio, no caso o clamor, a voz do povo, o vozerio da guarda e do povo, foi ter com o povo na casa do Senhor. Então Joás foi ungido rei lá na casa do Senhor. E olhou, e eis que o rei estava junto à coluna, conforme o costume, e os capitães e os trombeteiros junto ao rei. E todo o povo da terra se alegrava e tocava trombetas. Se alegrava por ter um rei e porque no caso Atalia havia usurpado o trono e não era uma boa rainha. Então Atalia rasgou os seus vestidos e clamou: traição, traição. Aí no verso 14. Verso 15. Então Jeoiada, o sacerdote, deu ordem aos centuriões que comandavam as tropas, dizendo-lhes: tirai-a para fora, por entre as fileiras, e a quem a seguir matai-o à espada. Ou seja, tira ela para fora, e qualquer um que seguir a ela, que não seguiu o rei Joás, que seja morto à espada. Pois o sacerdote dissera: não seja ela morta na casa do Senhor. Verso 16. E lançaram-lhe as mãos, e ela foi pelo caminho da entrada dos cavalos à casa do rei, e ali mataram. E ali, no caso, mataram, a rainha lá na casa do rei. Aí o verso de número 17. Ora, Jeoiada firmou um pacto entre o Senhor e o rei, que agora é Joás, e o povo, pelo qual este seria o povo do Senhor. Ou seja, um concerto é feito entre o rei e entre o povo, que a partir de então, aquele povo seria o povo do Senhor, uma vez que Atalias havia desviado o povo de Deus, como também firmou um pacto entre o rei e o povo. Então todo o povo da terra, que havia feito um pacto de ser povo de Deus, então todo o povo da terra entrou na casa de Baal e a derrubaram, como também os seus altares e as suas imagens totalmente quebraram, e a Matã, sacerdote de Baal, mataram diante dos altares. Também o sacerdote pôs vigia sobre a casa do Senhor. E tomou os centuriões, os caritas, a guarda e todo o povo da terra, e conduziram da casa do Senhor o rei, e foram pelo caminho da porta da guarda à casa do rei, e ele se assentou no trono dos reis. Ou seja, até então Joás estava, no caso, na casa do Senhor, no templo, sendo guardado, e depois que Atalias foi morta, e aí todos aqueles que ofereciam, no caso, risco ao reinado de Joás, agora eles conduzem Joás à casa do rei, para exatamente ele sentar sobre o trono dos reis, como deveria. E todo o povo da terra se alegrou, e a cidade ficou em paz, depois que mataram Atalia à espada junto à casa do rei. Aí o verso 21, Joás tinha 7 anos quando começou a reinar. Então nós temos aqui o relato da vida de Joás, que ele começou a reinar quando tinha 7 anos. Aí o capítulo 12 aí de 2 Reis nos apresenta o seguinte: foi no ano 7º de Jeú que Joás começou a reinar e reinou 40 anos em Jerusalém. Então, 40 anos Joás reinou em Jerusalém. O nome de sua mãe era Zíbia de Beceba. E Joás fez o que era reto aos olhos do Senhor,
todos os dias em que o sacerdote Jeoiada o instruiu. Isso aqui eu acho muito importante, porque aqui o texto ele faz questão de apresentar duas informações aqui, duas verdades. A primeira é que Joás fez o que era reto aos olhos do Senhor. E isso é um diferencial em relação aos reis que o antecederam. Porém, aqui também o texto faz uma outra observação, que às vezes alguém pode passar despercebido, é que Joás ele fez o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias em que o sacerdote Jeoiada o instruiu. Ou seja, enquanto ele estava debaixo da instrução do sacerdote Jeoiada, que era, no caso, aí o seu líder, o seu mentor espiritual, que era o seu conselheiro, que era aquele que cuidou dele desde criança, então, enquanto ele esteve debaixo da orientação do sacerdote, seguindo as suas orientações, ele foi um bom rei, ele fez aquilo que era agradável aos olhos do Senhor. Essa observação eu acho muito importante. Foi um bom rei, mas enquanto vivia o seu mentor espiritual, enquanto vivia o sacerdote Jeoiada. Aí o verso 3 diz: contudo, os altos não foram tirados, o povo ainda sacrificava e queimava incenso neles. Disse Joás aos sacerdotes: todo o dinheiro das coisas consagradas que trouxer à casa do Senhor, o dinheiro daquele que passa o arrolamento, no caso aqui do censo, que é cobrado no censo, o dinheiro de cada uma das pessoas, segundo a sua avaliação, que avaliava cada alma, tinha também, no caso, essa lei de avaliar cada alma, cada pessoa, e todo o dinheiro que cada um trouxer voluntariamente para a casa do Senhor, que deveria todo esse dinheiro ser destinado para a casa do Senhor. Recebam-no os sacerdotes, cada um dos seus conhecidos, e reparem os estragos da casa, todo estrago que se achar nela. Então temos aqui Joás, certamente orientado pelo sacerdote, que deveria, todo o dinheiro, os impostos arrecadados, deveriam ser remetidos para reparar os estragos da casa do Senhor, uma vez que Atalias e os seus sucessores, que se prostraram a adorar Baal, havia abandonado a casa do Senhor. E Joás agora ele tem um cuidado de que agora todos se voltem para cuidar da casa do Senhor, para zelar da casa do Senhor, para que se faça todo o reparo necessário na casa do Senhor. Verso 6. Sucedeu, porém, que no 23º ano do rei Joás, os sacerdotes ainda não tinham reparado os estragos da casa. Ou seja, até então não houve um empenho, como deveria haver ou existir, para que a casa do Senhor fosse reparada. Aí o verso 7. Então o rei Joás chamou o sacerdote Jeoiada e os demais sacerdotes lhes disse: por que não reparais os estragos da casa? Agora, pois, não tomeis mais dinheiro de vossos conhecidos. Esses que estavam encarregados para pegar o dinheiro e administrar, vocês agora não vão fazer mais isso, mas entregai-o para o reparo dos estragos da casa do Senhor. E consentiram os sacerdotes em não tomarem mais dinheiro do povo e não mais serem os encarregados de reparar a casa do Senhor. Mas o sacerdote Jeoiada tomou uma arca, fez uma arca, um baú, fez um buraco na tampa e pôs ao pé do altar a mão direita de quem entrava na casa do Senhor, para que as próprias pessoas depositassem o dinheiro na casa do Senhor. E os sacerdotes que guardavam a entrada metiam ali todo o dinheiro que se trazia à casa do Senhor. Sucedeu, pois, que vendo eles que já havia muito dinheiro na arca, o escrivão do rei e o sumo sacerdote vinham e ensacavam e contavam o dinheiro que eu achava na casa do Senhor. Verso 11. E entregavam o dinheiro depois de pesado nas mãos dos que faziam a obra e tinha a seu cargo a casa do Senhor. E eles o distribuíam aos carpinteiros, aos edificadores que reparavam a casa do Senhor, como também aos pedreiros e aos cabouqueiros. E para comprar madeira e pedras de cantaria,
a fim de reparar os estragos da casa do Senhor e para tudo quanto exigia despesa para se reparar a casa. Todavia, do dinheiro que se trazia à casa do Senhor não se fazia nem taças de prata, nem espevitadeira, nem bacias, nem trombetas, nem vaso algum de ouro ou de prata para a casa do Senhor, porque o davam aos que faziam a obra, os quais reparavam com ele a casa do Senhor. E não se tomava contas, eu acho isso aqui interessante, aqueles que agora estavam administrando o reparo da casa do Senhor, eram homens de confiança, que o texto diz o seguinte: não se tomavam contas aos homens em cujas mãos entregavam aquele dinheiro para dar aos que faziam a obra, ou seja, aqueles que pegavam o dinheiro para contratar carpinteiro, aqueles que faziam a obra, não se tomava conta desses homens, exatamente porque eles se haviam com fidelidade. E aí nós lemos aqui no texto áureo da lição da necessidade de atar a fidelidade ao pescoço e escrever a tábua do coração. Então diz que esses homens eles se haviam com fidelidade, eram fiéis no que faziam. Mas o dinheiro das ofertas pela culpa e o dinheiro das ofertas pelo pecado não se trazia à casa do Senhor, era para o que? O sustento dos sacerdotes. Então subiu, aí aqui agora já fala de um contexto em que agora o reinado, o reino de Joás, ele é atacado. Então subiu Azael, rei da Síria, e pelejou contra Gate e tomou. Depois Azael virou o rosto para marchar contra Jerusalém, aí a capital. Pelo que Joás, que era rei aí de Judá, não rei de Israel, rei de Judá, pelo que Joás, rei de Judá, tomou todas as coisas consagradas que Josafá, Jeorão, Acasias, seus pais, reis de Judá, tinham consagrado, e tudo que ele mesmo tinha oferecido, como também todo o ouro que se achou nos tesouros da casa do Senhor e na casa do rei, e o mandou a Azael, rei da Síria, o qual se desviou de Jerusalém. Ele pega os tesouros da casa de Deus e entrega então ao rei agora que vinha contra, no rei Azael, rei da Síria, que vinha contra Jerusalém, e entrega todos os tesouros da casa de Deus. E aí o texto ele vai falar, ora o resto dos atos de Joás e tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? Todos os atos dele, a gente vai ler aí um capítulo do livro das crônicas, a gente vai ver sobre os atos de Judá. Agora é interessante que o verso de número 20 a seguir nos diz o seguinte: levantaram-se os servos de Joás e conspiraram contra ele e o feriram na casa de Milo, junto ao caminho que desce para Sila. Foram Josacar, filho de Simeate, e Jeozabade, filho de Semé, seus servos que o feriram, e ele morreu. E sepultaram-no com seus pais na cidade de Davi, e Amazias, seu filho, reinou em seu lugar. Então nós vimos aqui que até o verso de número 19, fala aí da ameaça que Joás, o reino de Judá, havia sofrido. E Joás, então, ele pega e dá os tesouros da casa do rei, o tesouro da casa do Senhor, ele entrega tudo ao rei Azael, rei da Síria, que Deus havia levantado conta para punir as nações, e no caso aí Jerusalém e Judá também era alvo dessa punição. E aí o verso 19 fala que o restante dos atos de Joás e tudo quanto ele fez, ou seja, que para o relato dos atos de Joás, porventura não estão escritos no livro das crônicas. E aí o texto já encerra falando sobre os servos conspirando, matando Joás, e no caso o seu filho reinando em seu lugar. Então fica no ar, a partir do verso 19, o restante da história de Joás. Daí nós vamos então ler, para melhor contextualizarmos, vamos então para 2 Crônicas, capítulo 24, para nós vermos aí de fato, com mais detalhes, o fim, a história
de Joás. Segundas Crônicas, verso de número 24, de Segundas Crônicas. Vamos ver aí a partir do verso de número 1, que vai contar mais detalhado. Tinha Joás 7 anos quando começou a reinar e reinou 40 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Zíbia de Beceba. E Joás fez o que era reto aos olhos do Senhor, aí Joás, por todos os dias do sacerdote Jeoiada. Então está mostrando o quê? Que enquanto Jeoiada viveu, ele também fez aquilo que era reto, ele viveu para Deus. Enquanto o sacerdote Jeoiada havia, no caso, o direcionado. E tomou Jeoiada para ele, no caso para Joás, aqui já detalhes, ele tomou para ele 2 mulheres, das quais teve filhos e filhas. No caso, Joás teve filhos e filhas. Depois disso, Joás resolveu renovar a casa do Senhor, que é os reparos da casa do Senhor. Reuniu, pois, os sacerdotes e os levitas e lhes disse: saí pelas cidades de Judá e levantai dinheiro de todo Israel anualmente, para reparar a casa do vosso Deus e ver de que apreceis este negócio. Contudo, os levitas não apressaram. Aqui dá mais detalhes em relação ao que estava falando em 2 Reis. Pelo que o rei chamou Jeoiada, o chefe, e lhe perguntou: por que não tens obrigado os levitas a trazerem de Judá e de Jerusalém o imposto ordenado por Moisés, servo do Senhor, à congregação de Israel para a tenda do testemunho? Pois os filhos de Atalia, aquela mulher ímpia, tinha arruinado a casa de Deus. Então aqui dá mais um detalhe sobre o que Atalia e os seus filhos haviam feito com a casa de Deus. Pois os filhos de Atalia, aquela mulher ímpia, tinha arruinado a casa de Deus e até empregaram todas as coisas sagradas na casa da casa do Senhor nos serviços dos Baalins. Ou seja, tudo aquilo que era para ser destinado à casa do Senhor, os filhos de Atalia, juntamente com a mãe, empregaram a serviço dos ídolos dos Baalins. Aí o verso 8. O rei, pois, deu ordem e fizeram uma arca e a puseram do lado de fora, à porta da casa do Senhor. E publicou-se em Judá e em Jerusalém que trouxesse ao Senhor o imposto que Moisés, o servo de Deus, havia ordenado a Israel no deserto. Então todos os príncipes e todo o povo se alegraram e trouxeram o imposto e o lançaram na arca até que ficou cheia. A alegria do povo em saber que agora a casa de Deus, que até então estava desprezada, ela teria agora um tratamento especial, mesmo porque eles fizeram um pacto e fariam um pacto de exatamente se voltarem para o Deus, no caso de Israel, o Deus de Judá. E quando era trazida a arca pelas mãos dos levitas ao recinto do rei, na ocasião em que via que havia muito dinheiro, vinham o escrivão do rei e o deputado do sumo sacerdote, esvaziavam a arca e, tomando-a, tornavam a levá-la ao seu lugar. Assim faziam dia após dia e ajuntando dinheiro em abundância. Aí ajuntaram dinheiro em abundância e o rei e Jeoiada, que era o sacerdote, davam-no aos encarregados da obra da casa do Senhor e assalariaram pedreiros e carpinteiros para renovarem a casa do Senhor, como também os que trabalhavam em ferro e em bronze para repararem a casa do Senhor. Então a gente percebe aqui que o próprio rei e o sacerdote Jeoiada, eles agora passam a administrar, no caso, os recursos, e eles vão aí contratar, assalariar, no caso, pedreiros, carpinteiros, para poderem cooperar, fazerem, no caso, os reparos na casa do Senhor. Verso de número 3. Assim os encarregados da obra faziam com que o serviço da reparação progredisse nas suas mãos e restituíram a casa de Deus ao seu estado anterior e a consolidaram, ou seja, repararam a casa de Deus. Depois de acabarem a obra, trouxeram ao rei e a Jeoiada o resto do dinheiro, a fidelidade. E deles se fizeram utensílios, o que não fala lá em 2 Reis, a história aqui está mais completa. Então, terminou a obra, sobrou dinheiro, então agora vamos fazer, no caso, os utensílios, no caso, os enfeites para a casa do Senhor, os acessórios. E desse dinheiro que sobrou, fizeram utensílios para a casa do Senhor, para serem usados no ministério
e nos holocaustos, e colheres, e vasos de ouro e de prata. Então agora, aí vai fazer sentido aquilo que fala em 2 Reis, quando Joás pega os tesouros da casa do Senhor e entrega ao rei inimigo. Então fizeram vasos de ouro e prata, e se ofereciam agora holocaustos continuamente na casa do Senhor por todos os dias de Joiada. Isso aqui não é uma mera observação. Aqui o texto não diz que se ofereciam holocaustos continuamente na casa do Senhor durante todos os dias de Joás, mas durante os dias de Joiada, que era exatamente aquele que instruía, que era o conselheiro do rei Joás. Aí verso 15, Joiada, porém, envelheceu, e cheio de dias morreu. Tinha 130 anos quando morreu. Então aqui agora, a partir de então, nós vemos agora que a história ela irá mudar, a história de Joás, como também a história de Judá, a história de Jerusalém agora será mudada exatamente com a morte de Jeoiada, que é o sacerdote. Então ele envelheceu, morreu. Ao verso 16 diz o seguinte: e o sepultaram na cidade de Davi com os reis, porque tinha feito bem em Israel e para com Deus e a sua casa. Então, o sacerdote Jeoiada foi sepultado na cidade de Davi junto com os reis, com honra de reis, porque de fato dá a entender que quem governava no sentido, ou fazia com que Israel, Judá e Jerusalém tivessem um bom governo, era exatamente o sacerdote, porque era o mentor, foi aquele que criou, que cuidou de Joás e quem o orientava a ser temente a Deus, a fazer segundo a vontade de Deus. Portanto, ele foi sepultado com honras, juntamente com os reis, na cidade de Davi, com os reis, porque tinha feito em Israel e para com Deus o bem e para com a casa de Deus. Depois da morte, o verso 17, aí começa, vamos dizer assim, o capítulo negativo, nefasto de Joás, que até então, durante um bom período, quase 2 décadas, aí ele teve a companhia de Joiada, e agora com a morte de Joiada, ele muda agora totalmente, Joás totalmente. Então, e depois da morte de Jeoiada, vieram os príncipes de Judá e prostraram-se diante do rei. Então o rei lhes deu ouvidos. Ou seja, agora Joás, depois da morte de Jeoiada, o sacerdote, ele agora diante da comitiva de príncipes, de jovens, príncipes de Judá que vieram até ele, e o contexto deixa bem claro que eram homens que não eram tementes a Deus. Esses homens, eles se prostram, se aproximam de Joás e dá a ele conselhos, e ele acaba, e conselhos malignos, conselhos que não vinham da parte de Deus, e ele, infelizmente, ele vai repetir, vai fazer aquilo que fez Roboão quando deu ouvido aos jovens, não aos anciãos, e levou à divisão do reino de Israel. Então diz então que Joiada morre, esses príncipes então vêm até Joás, se prostram diante do rei, e então o rei dá-lhes ouvido. O rei então agora toma conselho, ouve e coloca em prática o conselho desses príncipes. E eles, abandonando a casa do Senhor, Deus de seus pais, esses príncipes, e levaram Joás a fazer isso, eles abandonando a casa do Senhor, Deus de seus pais, serviram aos asserins e aos ídolos, de sorte que veio grande ira sobre Judá e Jerusalém por causa dessa sua culpa. Por causa dessa culpa de Joás, e agora abandonar ao Senhor e se voltar para os ídolos, por causa de tudo isso, a ira de Deus se levanta contra Judá e Jerusalém, daí o rei, no caso, eles serem invadidos pelo rei assírio. Contudo, Deus enviou profetas entre eles para o fazerem tornar ao Senhor. Deus enviou profetas ao rei Joás
e aos seus príncipes para os fazer, e ao povo para os fazerem tornar ao Senhor, os quais protestaram contra eles, mas eles não lhes deram ouvido, não deram ouvido aos profetas de Deus. E o Espírito de Deus apoderou-se de Zacarias, filho do sacerdote Jeoiada, que foi um mentor, no caso de Joás, e aí como ele foi o mentor de Joás, foi quem cuidou de Joás, aqui no caso o seu filho Zacarias era como se fosse ali um irmão para Joás. E Deus então, o Espírito de Deus, ele apoderou-se de Zacarias, filho do sacerdote Jeoiada, o qual se pôs em pé acima do povo e lhes disse: assim diz Deus, por que transgredis os mandamentos do Senhor, de modo que não possais prosperar? Porquanto abandonaste o Senhor, também ele vos abandonou. Zacarias profetiza. Mas o que aconteceu diante dessa profecia? Mas conspiraram contra ele e por ordem do rei. Conspiraram contra quem? Contra Zacarias, o profeta, e por ordem do rei. Qual rei? Joás. E por ordem do rei o apedrejaram. Quem? Apedrejaram o profeta Zacarias, filho de Joiada, o sacerdote que já havia morrido. E o apedrejaram no átrio da casa do Senhor. Assim o rei Joás não se lembrou da bondade que lhe fizera Jeoiada, pai de Zacarias. Antes matou-lhe o filho, o qual morrendo disse, ao estar morrendo, Zacarias disse: veja-o o Senhor e o retribua. Que o Senhor veja o que você está fazendo e que ele retribua esse seu ato. Decorrido um ano, depois desse episódio, o exército da Síria, que é o que está relatado lá em 2 Reis, subiu contra Joás e vieram a Judá e a Jerusalém e destruíram dentre o povo. Ele tentou, no caso, segurar ao máximo, num dado contexto, para que esse povo desviasse dele, mas depois de um ano o exército da Síria subiu contra Joás e vieram a Judá e a Jerusalém. Dessa vez não se desviaram, Deus permitiu agora que eles viessem. E vieram a Judá e a Jerusalém e destruíram dentre o povo todos os seus príncipes, aqueles que aconselharam a Joás a se desviarem de Deus, destruiu todos os príncipes e enviaram todo o despojo ao rei de Damasco. O exército dos sírios vieram com poucos homens. Contudo, o Senhor entregou nas suas mãos um exército muito grande, porquanto abandonaram o Senhor. Ou seja, apesar do exército da Síria, ele vier com poucos homens para lutar, para invadir Judá e Jerusalém, e tendo Judá e Jerusalém um grande exército, mesmo assim esse pequeno exército venceu, porque Deus havia os entregue nas suas mãos por causa da idolatria, por causa da sua desobediência, e em especial do rei Joás. Portanto, o exército dos sírios vieram com poucos homens, contudo o Senhor entregou nas suas mãos um exército muito grande, porquanto abandonaram o Senhor, Deus de seus pais. Assim executaram juízo contra Joás. Quando os sírios se retiraram dele, quando saquearam tudo, levaram tudo e retiraram de Joás, de Judá, de Jerusalém, quando os sírios se retiraram dele, deixaram-no gravemente ferido. Deixaram quem? O rei Joás, gravemente ferido. Então seus servos conspiraram contra ele por causa do sangue dos filhos do sacerdote Jeoiada. Ou seja, uma vez que depois que Jeoiada havia morrido, e Joás não reconheceu o que Jeoiada fez com ele, mas sim, pelo contexto aqui, deixa claro que além dele matar Zacarias, que era o profeta e filho de Jeoiada, ele matou os demais filhos, no caso de Jeoiada. Isso trouxe o quê? Trouxe então o desprezo por parte de seus servos. Ele já não era fiel a Deus, e isso ele já havia conseguido aversão, inimigos dentro do próprio reino. E agora esses seus servos aproveitou o momento em que o rei havia sido ferido para acabar de matá-lo, para traí-lo, vamos dizer assim, mas tudo isso vinha da parte de Deus,
como recompensa do seu pecado dele ter se distanciado de Deus. Então diz o texto que quando os sírios se retiraram dele, deixaram-no gravemente ferido. Então seus servos conspiraram contra ele por causa do sangue dos filhos do sacerdote Joiada. Então ele matou mais de um filho, não foi apenas Zacarias. E o que esses servos fizeram? Que conspiraram. E o mataram na sua cama, e assim morreu. E o sepultaram na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. Isso aqui é muito interessante. Ele foi sepultado na cidade de Davi, porém não foi sepultado nos sepulcros dos reis, como tinha sido Joiada, o sacerdote, com honras de rei. E essa honra, no caso, Joás não teve. E aí o verso 26 vai dizer, estes foram os que conspiraram contra ele, contra Joás, Zabade, filho de Simeate, a Amonita, e Josabade, filho de Sirite, a Moabita. Ora, quanto aos seus filhos e ao grande número de oráculos pronunciados contra ele, e a restauração da casa de Deus, eis que estão escritos no comentário do livro dos reis, que nós já vimos. E Amazias, seu filho, reinou em seu lugar, como nós vimos lá também na leitura de 2 Reis, que Amazias, filho de Joás, reinou no lugar de Joás. Então, infelizmente, esse foi o fim de Joás. Começou bem, mas terminou mal. Felizmente, essa é a realidade daqueles que abandonam a Deus, e a Bíblia diz que é melhor o fim das coisas do que o começo. Não adianta começar bem e terminar mal. É interessante que nós, em dado momento da nossa vida, nós nos voltemos para Deus e que permaneçamos diante de Deus e que terminemos bem. Que infelizmente não foi o caso de Joás. Bem, então aí foi a leitura bíblica em classe. Eu vou agora apresentar o comentário da lição, ver o que o comentarista ele tem para nós. Com apenas 7 anos de idade, Joás começou a reinar. Essa é a introdução da lição. Como era muito jovem, recebia orientações e conselhos do sacerdote Joiada. Durante os anos em que foi orientado, teve um brilhante reinado e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Porém, como as suas convicções sobre Deus não eram suficientemente fortes, não havia criado a sua própria identidade com Deus, seu próprio relacionamento com Deus, após a morte de Joiada, Joás deixou-se influenciar por maus conselhos que fizeram Judá retornar à idolatria. Isso aqui eu faço uma pausa para trazer uma observação. Quantas das vezes homens e mulheres de Deus tiveram um bom começo, tiveram uma boa caminhada espiritual, serviram a Deus durante um bom tempo, com fidelidade, serviram a Deus com benignidade, com honestidade, mas com o passar do tempo foram se envaidecendo, deixaram de ouvir a voz de Deus, deixaram de ouvir aqueles que os orientavam, e se envaideceram, se orgulharam, se tornaram prepotentes, achando que já não precisava de ninguém, que não precisava de conselho de mais ninguém, e começaram a fazer a sua própria vontade. E hoje essas pessoas elas estão distantes de Deus. Felizmente essa é uma realidade, e aí é um conselho que eu dou a você que é líder, a você que é pastor, tenha muito cuidado. Procure fazer uma autoanálise, uma retrospectiva e veja se você tem melhorado espiritualmente ou você tem regredido. Quem sabe no passado, você antes de alcançar um posto maior no ministério, você parava para ouvir as pessoas, você tinha pessoas que eram seus conselheiros ou conselheiras, mas com o passar do tempo, o orgulho, quem sabe o conhecimento intelectual que você adquiriu, algum grau acadêmico, teológico, as posições eclesiásticas, isso foi fazendo com que tudo isso subisse para a cabeça e você passou a achar que agora seria ridículo, seria se rebaixar, você parar para ouvir alguém, para ser orientado por alguém, você se acha agora que você consegue se governar sozinho. E você não tem percebido que você se afastou de Deus ou tem se afastado de Deus. Então o conselho que a Bíblia nos dá, lá no livro do Apocalipse, quando João escreve a uma das igrejas da Ásia, é lembrar de onde caiu e voltar à prática do primeiro amor, das primeiras obras. Então quem sabe você esteja nessa situação
ou você está na direção de Deus, mas a lição que nós lemos, o texto que nós lemos, serve de exemplo para você não cair no erro que Joás caiu. Era um bom rei, começou como um bom rei, mas que infelizmente ele precisava de um tutor constantemente, como uma espécie de uma muleta, para poder andar diante de Deus. Ele não criou a sua própria identidade, não desenvolveu o seu próprio caráter, o seu próprio relacionamento com Deus, para poder andar com Deus, independente de ter, no caso, o sacerdote Joiada à sua volta. Então, que nós possamos aprender, em primeiro lugar, a depender de Deus, mas também a depender das pessoas à nossa volta e nos certificar de que tipo de pessoa nós estamos nos cercando. Que Joás, enquanto estava com Joiada, ele estava temente a Deus. Mas quando Joiada morre, ele começa a se cercar dos príncipes, de pessoas que não tinham temor de Deus, ele se tornou um fracasso. Então tenha cuidado daquelas pessoas com quem você está se aconselhando, de quem você está se cercando. E nós sabemos que, na maioria das vezes, aquelas pessoas que aproximam do líder com bajulações, com a rasgação de seda, geralmente são com interesses secundários. E às vezes os verdadeiros amigos é aqueles que às vezes te repreendem, às vezes aquele que te reprova, mas que são de fato verdadeiros amigos, mas às vezes você não sabe ouvir a voz dos verdadeiros amigos, porque você os vê como uma ameaça à sua posição, ao seu reinado, e você começa a dar ouvido a quem você jamais deveria dar ouvido. Então, eu deixo esses conselhos. Primeiro, melhore o seu relacionamento com Deus. Segundo, se cerque de pessoas que tenham temor de Deus, que possam te ajudar, e escutem essas pessoas, não apenas escute, mas ouve, dê ouvido, coloque em prática o que essas pessoas dizem. Em segundo lugar, não ouça conselho de qualquer um. Não pense que todos aqueles que aproximam de você, como se quisesse te ajudar, como se fossem seus verdadeiros amigos, seu verdadeiro grupo de apoio. Tenha muito cuidado, porque muitos desses, quem sabe, estão com segundas intenções, com interesse, quem sabe, de alcançar uma posição ministerial, uma posição eclesiástica, mas no dia que você deixar de servir essas pessoas, eles serão exatamente os seus inimigos, serão os seus verdadeiros inimigos, enquanto você afastou de si o verdadeiro amigo, aqueles que verdadeiramente Deus colocou na sua vida para te auxiliar. Mas também não se esqueça, crie a sua identidade com Deus, crie a sua maturidade, o seu relacionamento com Deus, para que você também não dependa do outro para servir a Deus. Não que você tenha que rejeitar o conselho de alguém que pode te aconselhar, mas que você também tenha maturidade espiritual para servir a Deus, para andar também com suas próprias pernas, com humildade, sem arrogância, é claro. Porque infelizmente Joás, bom tempo que ele teve para viver na companhia de Joiada, o sacerdote, ele não adquiriu maturidade espiritual suficiente. Bem, aí o primeiro tópico da lição é o livramento de Joás, as tramas reais. Tanto em Israel quanto em Judá existiam acirradas disputas pelo poder, envolvendo interesses políticos e econômicos. A casa real de Judá havia se apresentado como a casa real de Israel, através de Atalias. Então, aqui diz que a casa real de Judá havia se aparentado com a casa real de Israel através de Atalias. Eu acho interessante porque geralmente os reinos do norte, que é a casa de Israel, quase todos, ou na sua maioria, eram reis maus. Os reis de Judá geralmente eram reis melhores. Mas diz aqui que a casa de Judá, da qual Joás se tornou rei, havia se aparentado com a casa de Israel através de Atalias, do casamento com Atalias, que era exatamente, vamos dizer assim, do reinado de Israel. E ela trouxe a idolatria, o pecado que havia no reino do norte, ela trouxe para o reino do sul, através desse aparentamento. Então diz o texto que a casa real de Judá havia se aparentado com a casa real de Israel através de Atalia, que era neta, olha quem era Atalias, era neta de Acabe e Jezabel. Então tinha os costumes
as práticas, o pecado, a idolatria exatamente dos seus avós, que era Acabe e Jezabel. Atalia se casou com Jorão, que era filho de Josafá, rei de Judá. Então a neta de Acabe casa com Jorão, que é filho de Josafá, que era um rei piedoso, um rei bom, um rei de Judá. E isso exatamente corrompeu o coração de Jorão. Atalia, ela vai corromper o coração de Jorão. Então a Atalia se casou com Jorão, filho de Josafá, rei de Judá. Quando Jorão foi assassinado por Jeú, isso é claro, já havia uma má influência, mesmo Jorão, ele tendo, no caso, a princípio desenvolvido um trabalho dentro do rei de Judá, mas havia ali a má influência de Atalia. E o que acontece? O que o texto diz é exatamente o quê? Que quando Jorão ele foi assassinado por Jeú, isso aí já foi uma trama, Atalia fez o quê? Usurpou o trono e começou a reinar. Agora, no caso, ao invés de ser os seus filhos, que seriam os herdeiros, ela agora, no caso, quando Jorão ele é assassinado, agora Atalia, no caso a sua esposa, ela reina no lugar, ela vai usurpar o trono, matando todos os herdeiros do rei, no caso Jorão. Então Atalia usurpa o trono e começa a reinar em seu lugar. A coragem do sacerdote Joiada. Atalia herdara, melhor dizendo, aí o segundo tópico, a coragem do sacerdote Joiada. Atalia herdara a perversidade de Acabe e Jezabel. Para se assentar no trono, ela matou todos os membros da família real, incluindo seus próprios netos. Apenas Joás, filho de Acasias, escapou. Ele tinha 1 ano de idade e foi escondido em uma sala por sua tia Joezeba, esposa do sacerdote Joiada. Então foi escondido e lá ficou durante 6 anos. Nesse período, Joiada preparou Joás para assumir o trono e lhe ensinou as leis mosaicas. Então, Joiada, e no caso a sua esposa, Joezeba, estava ensinando Joás as leis, a lei de Moisés, para que ele se tornasse, então, rei. O subtópico 3, estratégia bem-sucedida. Quando Joás completou 7 anos, Joiada armou uma estratégia para empossar o legítimo rei. Combinou com os capitães da guarda e no dia planejado por ele, destituíram a Atalia, melhor dizendo, do trono, e proclamaram Joás como rei. Joiada, naturalmente, passou a ser um corregente com Joás, reger junto com Joás, uma vez que Joás tinha apenas 7 anos, era uma criança. Pois esse não tinha condições de reinar, porque ainda era criança. O sacerdote, como um homem temente a Deus, destruiu os sacerdotes de Baal, e conclamou o povo para remover o seu templo, o templo de Baal, despedaçar as imagens e altares e refazer a aliança com Deus. Ou seja, o sacerdote Joiada leva o povo a voltar-se para Deus novamente nesse governo de Joás. O segundo tópico da lição, o reinado de Joás e a reparação do templo. Primeiro subtópico, arrecadação para preparar o templo. Só vou ler porque eu já fiz o comentário dos textos. O reinado de Joás foi muito próspero enquanto Joiada o aconselhava. Como a adoração a Baal havia sido muito incentivada pelos reis anteriores, nenhuma manutenção fora feita no templo do Senhor, e por isso ele estava em condições precárias. Logo, Joás incentivou, é claro, o conselho de Joiada, o sacerdote, incentivou o povo e os sacerdotes a arrecadarem ofertas para a manutenção do templo. Então, foi toda aquela arrecadação, aquele movimento para manutenção, reparo da casa do Senhor. Subtópico 2. A fidelidade dos tesoureiros. Um detalhe muito importante nessa arrecadação foi a fidelidade com que os servos, os sacerdotes e os tesoureiros reais, eles administraram o dinheiro. Numa época como hoje, esse exemplo dos funcionários de Joás é um importante modelo a ser seguido para desfrutarmos das bênçãos de Deus, porque eles foram fiéis na administração daquilo que lhes foi entregue.
O subtópico 3, fidelidade, um atributo que enobrece. Não importa a quantia que está sendo administrada, Deus jamais se agradará de qualquer subtração de valores financeiros ou vantagens pessoais. A palavra de Deus incentiva a prática da fidelidade. Não te desamparem a benignidade, ou seja, a bondade, o bem, e a fidelidade. Ata quem? A fidelidade, a benignidade. Ata-as ao teu pescoço, escreva-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens, como nós vimos lá no texto áudio. Então, a fidelidade enobrece a alma e traz respeito a quem a pratica. Então, seja fiel naquilo que Deus entregou nas tuas mãos. A obra não é tua, a igreja não é tua, os dízimos não são teus, é para a obra de Deus. E você seja fiel a Deus, que certamente você será bem-aventurado, você será honrado, porque a fidelidade, a benignidade, ela enobrece a alma e traz respeito para aquele que assim procede. E o terceiro tópico da lição nos apresenta conspiração contra Joás, o declínio do reinado. A história de Joás nos revela que ele não tinha firmeza em suas convicções e se deixava levar facilmente por qualquer sugestão. Então, assim que morreu o sacerdote, mostrou o quanto frágil, o quanto pequena era a fé de Joás, a sua comunhão com Deus, que deixou-se levar pelas sugestões dos príncipes que o afastaram de Deus e acabou afastando o povo de Deus. Quando o sacerdote Joiada morreu, o rei não conseguiu manter-se inteiramente fiel ao Senhor. Passou a adorar ídolos e a confiar em suas próprias forças. As más decisões de Joás e a sua dependência e a sua desobediência, melhor dizendo, as más decisões e a sua desobediência resultaram na falta de prosperidade no reino. O reino sofreu com isso. Se a liderança é corrupta, se a liderança não tem juízo, se ela cai, o povo vai sofrer. O povo sofre junto com a sua liderança. Na perda da sua confiança em Deus e mais tarde na conspiração de assassinato contra ele. Ele acaba também perdendo sua vida. Essa é uma trágica consequência da desobediência, a perda da confiança em Deus por causa de uma consciência contaminada. Assim aconteceu com o rei Joás. Quando conhecemos bem os caminhos do Senhor, quando conhecemos bem o caminho do Senhor, e entramos pelo caminho tortuoso, o da apostasia, as consequências trágicas são inevitáveis. Então, quando você conhece o caminho do Senhor, você foi instruído, experimentou da graça de Deus, você se apostata da fé, do temor a Deus, as consequências desagradáveis são inevitáveis, como aconteceu com Joás, que ele foi muito bem instruído no caminho do Senhor. Aí vem o segundo e último subtópico, conspiração e morte do rei. A idolatria de Joás teve início após a morte do sacerdote Joiada. O rei, em vez de seguir tudo o que o sacerdote lhe ensinara, passou a tomar conselhos com os príncipes de Judá. Abandonou o Senhor e se voltou aos ídolos. Sua capacidade de discernir estava tão prejudicada que, ao ser repreendido por Zacarias, filho de Joiada, o matou. Não aceitou a repreensão. O juízo de Deus veio até Joás através do exército sírio, que pelejou contra ele. Após a batalha, ferido, os próprios servos de Joás conspiraram contra ele e o mataram em sua cama. E esse foi o triste fim de Joás. Quão perigoso é abandonar os bons conselhos do céu para buscar os maus conselhos terrenos. Não podemos deixar de discernir as coisas do Espírito, pois a palavra de Deus diz que nós temos a mente de Cristo. O melhor é permanecer debaixo da orientação de Deus, seguindo os bons conselhos, por mais difíceis que sejam segui-los, mas isso nos trará um peso de glória. Isso enobrecerá o nosso ministério, isso engrandecerá o nome de Deus,
E isso trará benefício para a igreja, para o povo de Deus, sob o qual Deus nos colocou, Deus o colocou como responsável. E, concluindo a lição, Joás foi levado ao trono por uma ação divina, organizada pelo sacerdote Joiada. No início de seu reinado, ele reparou o templo e mandou construir vários artefatos para o ofício sagrado. Porém, após a morte do sacerdote, Joiada começou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Passou a adorar ídolos e perdeu completamente a noção de justiça ao mandar assassinar o profeta Zacarias. Seu reino entrou em decadência e ele acabou assassinado, por 2 dos seus servos. Então, o caminho, infelizmente, o caminho que Joás tomou é o caminho que muitos têm tomado, de distanciarem de Deus, de perderem a humildade, a simplicidade do Evangelho. E muitos desses não estão mortos fisicamente, mas estão mortos espiritualmente. Estão mortos espirituais, afastaram-se de Deus. E hoje não há mais nem lembrança do que ele foi no passado. Perderam a credibilidade diante do seu povo, da igreja, diante do ministério, diante do mundo lá fora. E principalmente perdeu a aprovação de Deus. Mas que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que nós possamos aprender com os acertos e com os erros de Joás. E que possamos de fato permitir que o Senhor ele faça direito às nossas veredas e que nunca o orgulho, a vaidade venha entrar no nosso coração e que nos certifiquemos das pessoas que estão ao nosso lado. Quem são os nossos conselheiros, se é que temos conselheiros? Que possamos escolher bons conselheiros, mas que acima de tudo que nós possamos desenvolver o nosso relacionamento pessoal com Deus. Deus nos abençoe, que o Espírito de Deus continue falando ao teu coração. Oreis por nós, em nome de Jesus. Amém.